Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, Shalom para todo o povo em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você está no canal Teshuvah Total e meu nome é Raimson Correa e tenho a honra de compartilhar com você nessa noite mais um estudo de Maaseh HaShlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, conforme viveram ali nossos irmãos em Teshuvah naquele período, certo? Maravilha. Desde já quero agradecer a todos pelas orações, pelas tefilot, a favor de todos os professores aqui do canal, de todos os nossos irmãos, certo? Na quarta-feira passada não pude apresentar o programa, não estava bem de saúde, e graças ao Eterno, hoje e daqui por diante, né? Já estamos bem melhor, né? Já estamos 100%, pela graça do Eterno. Bom, e da mesma forma, por aqui também oramos a seu favor, tá, meu irmão? Para que o Eterno dê força a você, vida, saúde e condições para que você continue caminhando em Teshuvah, tá bom? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu recomendo você que está chegando agora a acompanhar, depois do estudo de hoje, mas acompanhar quando você puder, o estudo de Atos desde a introdução, para você entender como nós chegamos até aqui, fazendo as abordagens que nós estamos fazendo até então, tá bom? Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 17, certo? No estudo de hoje nós vamos encontrar aqui uma cidade que vocês, a gente vai acompanhar já já, e temos algo muito interessante, né, para verificar aqui e tirar lições disso para a nossa vida hoje, tá bom? Ok, então eu acredito que você já está prontinho aí, né? Bonitinho, cheirosinho, talquinho. Então vamos lá. Vamos dar início. Eu vou me concentrar aqui no slide, tá bom? Ok. Vamos dar sequência a partir do verso 10 do capítulo 17 de Atos, que diz assim o texto: Verachim rerishu miflati lepolus vesila laila vaishalchum el proa vehem kevoam shama ba'u al beit hakneset asher leihudim. E os irmãos rapidamente refugiaram ou enviaram ele, Polos, lembrando que é Paulo, você conhece assim, Shaul, né? Ele, Polos e Silá, seu companheiro de viagem, à noite, eles foram enviados à noite e os enviaram para Broá, isto é, Bereia, como está na sua Bíblia aí em português, tá? Quando eles foram enviados para Bereia, conforme
essa ilustração aqui desse mapa, tá bom? E eles chegaram lá e entraram na casa de reunião. Eu traduzi aqui bem ao pé da letra, tá? Que é aqui, ó, Beit HaKnesset, casa de reunião. E entraram na casa de reunião, isto é, na sinagoga, como nós conhecemos hoje, dos judeus, né? Obviamente dos judeus, mas como eu disse, eu traduzi realmente da forma que está aqui, ó. É o que diz aqui em hebraico, né? Laihudim. Mesmo que você pergunte, ora, mas a sinagoga não é do judeu? Sim, mas está aqui a expressão, né? O texto, a gente traduz. Tudo bem? Ok, então olha que interessante, né? A gente vai percebendo aqui que por onde Shaul vai passando, juntamente com seus companheiros de viagem, à medida que ele vai anunciando, não assim, em relação à Torá, nenhum problema, tá? Nenhum problema. Quando ele aborda as porções daquele Shabat em que ele vai na sinagoga, nenhum problema. Porque todos ali conhecem Torá, eles estudam Torá, praticam Torá no seu dia a dia. Porém, quando o assunto é Mashiach, repito, conforme já estudamos em várias oportunidades aqui no canal, que é um assunto religioso, quando o assunto é Mashiach e ele apresenta Yeshua dessa forma, então é aí que começa os problemas, as confusões, as discussões, as perseguições, entendeu? É isso. Então, Shaul, um grande estudioso da Torá, um parush, um fariseu, sempre foi fariseu, nunca deixou de ser. Acontece que ao levar esse tema, falar sobre Mashiach, nos locais onde ele passava, ele arrumava muita confusão, só para você ter uma ideia, entendeu? Então, quando os textos apresentam aqui, por exemplo, como a gente vai acabar de ler posteriormente a esse versículo que a gente acabou de apresentar, à medida que ele vai falando da Torá da forma grandiosa, como Yeshua ensinou a seus talmidim, bem como a multidão que aprendia com ele, Shaul, quando ensina assim, então realmente as pessoas recebem de bom grado esse ensino que vem de Shaul, proveniente da Torá, é claro. Entendeu? Então, isso essa forma que é apresentada é Shaul, tá? Que sim aborda a Torá nas suas apresentações, nos seus estudos, e também fala sobre Mashiach, apresentando Yeshua como Mashiach, um assunto religioso, tá? Repito, e aí é que vem a confusão. Aqui nós temos uma ilustração do mapinha. Shaul e Silá, Marcos e Timóteos, eles vêm de Tessalônica, aqui ó, de Tessalônica, aí eles chegam em Bereia, que aí é o texto que nós estamos estudando agora, tá? E falando em Bereia, antes de nós seguirmos para o texto 11, vamos falar um pouquinho. Eu fiz uma breve pesquisa, tá, sobre essa cidade. Vamos verificar aqui o que nós encontramos a respeito dela, tá? Então, olha só. Véria, que fica na Grécia, ela está onde é a antiga Bereia, conforme o texto que nós lemos ainda há pouco, tá? Então, mudou aqui a fonética, né? O que hoje é Véria, na Grécia, é onde ficava a antiga Bereia dos tempos bíblicos, ok? Então, eu anotei aqui algumas coisas, umas informações sobre Bereia, atual Véria, que diz o seguinte, ó. Ao final nós teremos ao final desses textos, né, a fonte dessa pesquisa. Bereia, em grego, Beroia, foi uma antiga cidade localizada na Macedônia, situada no lado oriental das montanhas Vermion, norte do Monte Olimpo, Grécia no caso, né? Sobre a qual está edificada a atual cidade de Véria, na Grécia.
Não se sabe exatamente a data do estabelecimento da cidade, embora se saiba que ela esteve nas mãos dos persas bem antes dos romanos. Há uma cidade de mesmo nome que é mencionada em uma seção de Tucídides, em torno do ano 432 antes da Era Comum. Em Políbio houve duas inserções sobre uma inscrição que data da cidade como sendo do século IV. A cidade permanece no mesmo local de fundação até aos dias de hoje. Aqui uma foto, certo, do local da cidade onde fica, né, na Grécia. Muito bonito, por sinal, aqui, né? Certo. Continuando. Também foi a primeira cidade da região macedônia a cair nas mãos do Império Romano, após a Batalha de Pydna, em 168 antes da Era Comum. Nesse tempo, havia duas estradas principais unindo as cidades de Tessalônica e Bereia, uma delas passando perto da antiga cidade de Pelá. Bereia foi uma das duas capitais da Macedônia quando Diocleciano governou o Império Romano de 284 a 305 depois da Era Comum. Essas informações estão no Wikipedia, né, sobre Bereia. Então é interessante a gente ver esse lado histórico para podermos compreender que a cidade ela teve influência tanto persa quanto romana. Então, Roma, ao alcançar também essa cidade, trouxe a sua cultura para ela, trouxe, enfim, os seus deuses também para aquela região. Na verdade, aonde o Império Romano passava, e não só o Império Romano, mas o Império Grego também, eles levavam sua cultura, seus deuses, tudo aquilo que eles achavam importante para que isso marcasse a sua presença nos locais, nas cidades por onde passavam e, no caso, passavam a dominá-las. Queriam deixar ali a sua marca. Tá? Aí vem um verso 11, ó, sobre Bereia ainda, vamos falando sobre ela, que diz: Vele Raul Tovim. Eles eram melhores. Então, a palavra Tov, aqui ó, Tet, Vav, Beit. Tov é bom, significa bom. Que no contexto, dependendo de onde está inserida essa palavra, aqui está no plural, né? Tovim, Tov, singular, Tovim, plural. Tovim, tá? Então também pode significar, além de bom, pode significar melhor, melhores, né? Tá no plural. Vailehu Tovim Mihudei Tasloniki Ki Kakhu Et Hadavar Belev Male Ratsom Vair Kro Bar Tovim Yom Yom Ladat Im Kidvaram Kem, ou melhor, Chem, não, Kem Hu, Ken Hu. Estes de Bereia, segundo Lucas escreve na sua carta, estes eram melhores que os judeus de Tessalônica. Olha só, porque ele vai dizer que estes eram melhores. Na sua Bíblia em português está, eles eram mais nobres, né? Tudo bem. Por quê? Pois receberam a palavra no coração plenamente. Ora, quando fala palavra, tá? Por isso que eu coloquei com letra maiúscula, letra P de palavra, para você entender que está se tratando da Torá, que é a palavra do Eterno, tá? A palavra do Eterno. Afinal, Shaul foi no dia de Shabat a essa sinagoga, tá bom?
Então eles, os de Bereia, os judeus de Bereia, receberam a palavra no coração plenamente, de boa vontade, e examinando nas escrituras, quando fala escrituras, onde é que está aqui, ó? Aqui, ó. Vaketuvim, katuv, escrito, ketuvim, escritos, plural, tá? Nesse caso aqui a gente pode flexionar nas escrituras aqui, né? O beit fazendo a função de no caso nas escrituras. Quando fala escrituras, deixa eu marcar aqui, está falando exatamente do Tanar, que eu escrevi aqui, tá? Tanar não está no texto da carta, por favor. Aqui, Ketuvim, tá? Então, meu irmão, essas palavras quando aparecem assim no texto, inclusive Shaul, em uma outra carta, ele diz que toda a escritura é inspirada pelo Eterno. Então, por favor, quando fala da escritura, está falando do Tanar, certo? Tanar. Então, muito pelo contrário, no sentido de quem pensa que eu estaria menosprezando os escritos nazarenos. Muito pelo contrário. Só que é o seguinte, lembra que nessa época aqui não havia ainda escritos nazarenos. A história que narra os escritos nazarenos ainda estava acontecendo, inclusive essa que a gente está lendo aqui, tá? Então, o que se tinha na época em termos de escrito? Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. Por favor, não esqueça disso, tá? Quando fala escritura, está falando do Tanar. E os de Bereia examinavam nas escrituras, isto é, no Tanar, dia a dia, como diz o texto, Yom Yom, dia a dia, para saber se o que falavam era assim. Ou seja, o que Shaul e Silá falavam no discurso deles, na palavra que davam, né, ali na sinagoga, os de Bereia, aqui ó, nessa ilustração, só para a gente ter uma ideia, só ouvindo e acompanhando, recebendo de coração a palavra do Eterno, porque estava sendo ali abordado o assunto da porção da semana. Não me pergunte qual era a porção da semana, não sei, não dá para saber, não tem data, não tem, né, para a gente ter uma referência. E ele estava abordando, Shaul, a porção da semana. E interessante os de Bereia analisarem as escrituras para conferir se está certinho o que Shaul estava falando, né? E isso é uma lição para todos nós, por parte dos Yehudim, dos judeus de Bereia, tá? É uma grande lição para nós. Por quê? Porque nos ensina, isso serve de lição para nos mostrar que sempre quando você ouve alguém falando a respeito de um tema, um assunto bíblico, primeiro você deve analisar, considerar o Tanar, principalmente a Torá, tá? A palavra do Eterno. E por quê? Para que você não caia no engano, numa interpretação tendenciosa do texto que querem apresentar para você, entendeu? Seja de que texto for, tá? Da Torá, dos escritos, dos profetas, dos escritos nazarenos. E a gente pode ir até além, por exemplo, da Bíblia, quando te apresentarem, por exemplo, leis municipais, estaduais, federais. Então confira para ver se realmente é da forma que ele foi apresentado. É interessante isso, tá? Então, com esse cuidado de examinar realmente a escritura para ver direitinho o que se é da forma que a pessoa está apresentando, certo? Se é um parecer daquele que fala, porque existem tópicos, por exemplo, nas porções, que não é algo fechado ali. Então o leitor ou a pessoa que está apresentando, ele diz, olha, aqui
pode ser isso, pode ser aquilo, entendeu? Sem fechar aquele tópico. Aí sim, esse é o mais correto a fazer, tá? E quando fala em analisar as escrituras, também isso nos faz lembrar que é o seguinte: aquele que é o ouvinte, certo? Ele está ouvindo uma palestra, uma exposição da palavra. Esse ouvinte, ele precisa ter o hábito da leitura, ele tem que ler. E não apenas ler, mas precisa aprender a interpretar os textos que estão diante dele. Os textos bíblicos, entendeu? Então a pessoa lê o texto, você vai encontrar ali versículos que aparentemente, se você ler só aquele versículo, ele vai te dar uma impressão. Você vai entender que, quem sabe até você pode até ficar assustado, né? Então você vai achar que é uma coisa quando na verdade o contexto, quando você vem lendo antes daquele versículo que você leu, você vem lendo antes, chegou ali, não era bem aquilo que eu pensava, porque na verdade quer dizer isso aqui, ó, tá? E não apenas você para naquele versículo, você segue lendo um pouquinho adiante também em relação àquele versículo, tomando ele como referência, tá? Então é isso, fazer essa... Mas assim, não é fazer análise para ficar testando a pessoa se ele está falando, não é isso. Mas é para conferir, para confirmar, por aquilo que eu acabei de falar, para que você não caia no engano de alguém mal intencionado e querendo ludibriar as pessoas que estão lhe ouvindo. Alguns fazem isso para tirar das outras pessoas seus bens, para ganhar confiança. Alguns fazem isso por status, isto é, de querer apresentar a palavra do Eterno de forma totalmente distorcida daquilo que realmente é. É disso que eu estou falando, entende? Às vezes a pessoa só quer status. Então a gente não deve caminhar dessa forma. Todo aquele que faz um estudo bíblico, que vai passar uma instrução, deve antes analisar direitinho. Podem haver erros no caminho de alguém que está apresentando um estudo? Sim, pode haver. Mas, detalhe, esse erro não pode ser um erro intencional daquele que apresenta. Entendeu? Ele não pode apresentar sabendo que aquilo está errado. Ele sabe, ele é consciente, vai lá e... Não. Mas às vezes, por um lapso, por uma questão de esquecimento, ou uma falta de atenção na hora de... Entendeu? Não que a pessoa tivesse a intenção de fazer isso. Então, veja só quantos detalhes a gente percebe nessa questão do cuidado de analisar as escrituras em relação àquele que está falando, tá? É por isso que, por exemplo, aqui no estudo, a gente sempre traz, quando o momento é oportuno, traz textos da Torá, dos profetas, dos escritos, e até de outras cartas dos escritos nazarenos, para analisar os textos que nos interessam aqui, verificar um pouquinho mais, certo? Com detalhes. Aí eu lhe pergunto, e como é que fica? E como é que fica a situação daquelas pessoas, daqueles irmãos que até conseguem ler, porém fazer uma interpretação de todo um contexto após a leitura, sabe? E que tem uma certa dificuldade, a gente sabe, pessoas que talvez estudaram até as séries iniciais, por uma questão de, na sua época, né? Às vezes, quando criança, quando jovem, não teve condições de permanecer na escola por uma questão de trabalho, de ter que ajudar os pais, ou até mesmo de sobrevivência. Então só aprendeu basicamente a assinar o próprio nome, algumas palavrinhas a mais. Então essa pessoa é uma pessoa, de certa forma, vulnerável a esses algozes que procuram apresentar o texto distorcido com a interpretação totalmente fora daquilo que o Eterno ensina na sua Torá. Entendeu? Então é perigo. E quem dirá das pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e querem servir ao Eterno
e entregam sua confiança nas mãos de alguém. Elas querem servir, elas querem aprender, querem se aproximar do Eterno. E às vezes o pior acontece, que é nessa situação que eu acabei de dizer. A pessoa mal intencionada se aproveitando do ouvinte, que não consegue ler, que não sabe escrever, muito menos vai conseguir interpretar um texto para verificar se o que a pessoa está falando está correto, entendeu? E vai ficar ali, naquele mesmo local, ouvindo as mesmas coisas de quem está falando, entendeu? Ainda mais quando a pessoa fala, esse apresentador, esse que está falando, fala com uma certa imponência de voz, entendeu? Faz um ar de que sabe tudo. Então, coitada dessas pessoas que dependem de uma pessoa honesta estar falando, explicando os textos bíblicos, entendeu? Sem nenhum interesse religioso, sem querer tirar dinheiro das pessoas, sem querer nada disso, entendeu? Então é por isso que nos últimos tempos o Eterno ele tem trazido à tona pessoas de bom coração para apresentar a Torá para estas pessoas, tá? Então você, meu irmão, você que está me ouvindo agora, você que nos acompanha aqui no nosso estudo, que nos dá a honra da sua participação, escute bem o que eu vou dizer agora, tá? Já está na hora de você que está me ouvindo, que acompanha os estudos, às vezes não só aqui, mas as pessoas em Teshuvá, tanto os que acompanham o canal aqui, quanto aqueles que acompanham outros canais em Teshuvá, você que ouve, né, que tem só ouvido a palavra do Eterno, e obviamente você pratica no seu dia a dia, já está chegando a hora, quando você for solicitado, convidado a, numa conversa informal mesmo, tá? Não estou falando de um palco, alguma coisa assim, não. Estou falando uma conversa informal, às vezes no seu trabalho, um vizinho, alguém. Quando lhe for perguntado algo sobre o Eterno, porque a pessoa sabe que você serve ao Eterno. Quando lhe perguntar algo bíblico, que você possa utilizar as melhores palavras para responder a essa pessoa, claro, né, se você puder responder com todo o amor do mundo e com toda a sinceridade de coração, conforme você tem aprendido no caminho em Teshuvá. Entendeu, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança? É isso, tá? Sejamos como os nossos irmãos de Bereia, que analisavam as escrituras para confirmar, para verificar se aquilo que estavam falando para eles. E olha que era Shaul, um estudioso da Torá e praticante também, tá? Shaul e Silá, mesmo sendo eles, não, mas que isso? Não, que isso? Alguém diria, né? Mas quem está falando ali é o fulano, que é discípulo do fulano, que é uma pessoa renomada, que é uma pessoa muito considerada. Não, que isso? Não precisa, né? É bom analisar, é bom verificar, entendeu? Bom ter certeza do que você está ouvindo, tá? E a humildade daquele que apresenta o estudo, apresenta o shiur, né? De ter a humildade que, caso erre, reconhecer que errou, né? Que isso? A gente erra, nós somos humanos, né? Essa humildade tem sempre que estar em nós, em todos nós, tá? Aquele que ensina, aquele que ouve, tá bom? Então, meu irmão, tá na hora de entrar em ação, tá? Repito, quando você for solicitado para falar do Eterno, fale com todo o coração, cite os textos, tá bom? Assuntos que não estão fechados, biblicamente falando, apresente. Olha, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo, porque é algo que o Eterno ainda não nos deu a compreensão plena a respeito desse tópico aqui. Então, sabe, ter essa sinceridade na hora de apresentar o estudo, tá bom? Na hora da explicação que você tiver, tá, meu irmão?
Voltando. Verso 12. Verabim mehem heminu venashim gevirot ivaniot vanashim bemispar lo meat. E muitos deles, os irmãos de Bereia, confiaram, e mulheres senhoras gregas, e não poucos, isto é, muitos, né, em grande número de homens. Que maravilha, né? Então não deu outra. Shaul falando da Torá, apresentando os textos da porção, fazendo a sua abordagem, certo? Eles confiaram no que ele estava falando. Outro detalhe, antes da gente ler o verso 13, a gente não pode achar, por exemplo, tem gente que acha que quando Shaul começa a fazer essas viagens missionárias, né, a gente não pode achar que o único assunto que Shaul falava quando ele ia discursar, o único assunto era Mashiach. Nós não podemos fazer isso, tá? Por quê? Em alguns momentos, sim, ele apresentava esse tema. Ele era louco por esse tema. E por ele entrar em um dia de Shabat, em uma sinagoga, qual era o assunto que ele ia tratar lá? O principal assunto, se não a Torá, a porção da semana, entendeu? Então, às vezes, quando a gente não iniciou o caminho de Chuvá, ao lermos o texto de Atos, fica parecendo que toda vez que ele entra numa sinagoga, ele vai falar de Yeshua, né? Ele vai trazer o tema Mashiach. Não necessariamente. Em uma cidade, em outra, às vezes ali de forma informal, né? Ali numa roda ali, ele aborda assim esse tema. Mas quando se trata de apresentar para o público daquela sinagoga, certo? Do público geral, ele está falando da porção da semana, tá bom? Vamos lá, verso 13. Kishmoa Haihudim Betaslonikim Kigan Bivroa Polus Mishmea et Devar Elohim Vaivou Vayatsu et Ramon Haam Gampo. Quando ouviram os judeus de Tessalônica, que detalhe, Shaul saiu correndo de Tessalônica, queriam pegar ele, né? Mas os irmãos, como a gente leu no início, enviaram ele para Bereia, que é os textos que nós estamos lendo. Quando ouviram os judeus de Tessalônica, que também em Broá, em Bereia, Polos fazia ouvir a palavra de Elohim, olha o que a gente falou ainda agora, que Shaul estava apresentando a porção da semana, a palavra de Elohim, e vieram e ordenaram uma confusão na boca do povo. Aqui uma pequena ilustração, né, disso. Olha só que coisa. Vieram perseguindo Shaul e Silá desde Tessalônica. Tá vendo, gente? Sustentar temas religiosos é complicado. Você ficar levando para um lado, para o outro, tá certo? Quando a gente fala de Yeshua, olha só. Yeshua, antes de deixar seus talmidim, ele disse para que eles fossem ao mundo, né, ide por todo o mundo e levem a Bessorá, que você conhece em português como Evangelho, né? Levem a Bessorá, as boas novas, a boa notícia, que é a Torá, da maneira como ele trouxe, como ele planificou, entendeu? Yeshua não disse de forma alguma, ide por todo mundo e digam para as pessoas que eu sou o Mashiach. Onde é que está esse texto? Muito pelo contrário, que nós já estudamos com Moré Marcos Felipe, né, sobre esse assunto, Mashiach. Tá aqui numa playlist, aqui no canal, entendeu?
Então o que Yeshua recomendou foi que levassem a Bessorá, as boas novas do Eterno, que é a Torá. Entendeu? Portanto, o que Shaul estava fazendo era por conta dele. Tá certo? Quando o mover do Eterno o direcionou para levar a Torá para estas cidades, detalhe, não que as pessoas não conhecessem Torá nessas cidades, né? No caso da sinagoga, eles não conheciam a Torá da forma como Yeshua havia apresentado. É disso que eu estou falando, tá? Então, quando ele foi enviado, quando ele foi, o mover do Eterno o chamou para esta missão, é para levar Bessorá. É Shaul que já começou a falar de Mashiach. E é preciso observar o texto e ver que essa confusão, toda essa confusão gerada aí, é por causa do assunto Mashiach. Ah, irmão? Então é bom a gente evitar confusão, gente, tá? E evitar entrar em debates. Não entre em debate. A gente vê isso, inclusive, né? Existe na internet, aí no YouTube, pessoas entrando em debate para provar que não, fulano é o Mashiach, não pode ser o fulano, não pode ser o fulano, não, porque é isso, mas fulano falou isso, que escreveu no seu livro, que coisa, né? A gente podia estar conversando sobre temas da Torá, olha só, e a pessoa traz um assunto religioso. E detalhe, esses assuntos seduzem os olhos e os ouvidos de muita gente. E muita gente vai atrás, entendeu? Então é bom a gente se apegar à Torá, a palavra do Eterno. Tá? Ela é vida para nós. É isso. É vida para nós. Não se esqueça disso. Certo? Aí verso 14. Verahim, e os irmãos Herishu rapidamente Lemalet et Polos, fizeram escapar Polos, Veihiru Haler, e aconteceu que ele foi enviado ad Hayam, até ao mar, no caso mar Mediterrâneo, né? Vesilá Vetimóteus Nisharu Bazé, e Silas, né? E Silá e Timóteos ficaram ali. Shaul não tinha paz por causa disso, arrumou confusão, e era uma coisa ferrenha, né? Olha só o quão horrível era essa perseguição contra a pessoa de Shaul. Tá? Então ele foi enviado aí para o mar, até o mar, no caso o litoral, né? Então aqui eu trouxe essa ilustração, essa foto, né? Olha só que lindo, né? Claro, é uma foto atual de onde é Bereia, beira a mar. Olha aqui, muito lindo, né? Então foi numa região como essa, vamos imaginar assim, né? Aqui no litoral, que Shaul foi enviado para alguma dessas casas para se esconder, né, desses que queriam tirar-lhe a vida e que vieram lá de Tessalônica atrás dele, tá? Fica aí a nossa análise a respeito disso, tá? Então, com esse slide, a gente conclui aqui o nosso estudo de hoje, tá? Então, para concluir, eu digo novamente a vocês, a todos nós, tá? Sejamos como os irmãos de Bereia, que verificavam no Tanar aquilo que estava sendo apresentado para eles. Então, quando você faz isso, você passa a confiar naquele tema, naquele assunto e até na pessoa que está falando. Você passa a confiar com mais intensidade, de coração, entendeu? Sem medo de ouvir o que a pessoa está falando, né? Melhor ainda é quando você já leu a respeito daquele assunto, né, no Tanar, e agora você está ouvindo alguém apresentar.
E aí é incrível porque você vai, então é por isso, esse que ele está falando, esse texto aí eu lembro, eu li. Interessante. Aí você, sabe, vai acompanhando de uma forma incrível e o seu aprendizado só vai crescendo a cada dia. Maravilha, né? Que bom. É isso. Então, meus queridos irmãos, eu mais uma vez agradeço a todos pela sua participação aqui conosco, tá? Você que disponibilizou seu tempo para estar aqui com a gente. E este foi mais um Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Maravilha. Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, trazendo um grande estudo no programa Um Pedacinho da Torá. Tá? Ele que está falando de números na Torá, trazendo grandes lições para todos nós, para a nossa caminhada em Teshuvá. Tá bom? E nos preparando para o próximo Shabat. Tá? Esqueci de falar. O estudo do Moré Renato, amanhã às 19h30, horário de Brasília. Tá bom? E também nos preparando para o estudo desse próximo Shabat, que será a porção de número 17. Sabe qual é a porção? Itro. A paraxá que vamos estudar em um dos 3 momentos, a Serit Hadevarim, as 10 das palavras que o Eterno falou no Sinai. Tá bom? Se o Eterno permitir, será o Moré Marcos Felipe quem vai apresentar, né? E vamos ali fazer o fechamento, a conclusão do estudo da semana com o Moré Marcos Felipe apresentando Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, neste Shabbat. Tá bom? Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado a todos, tá certo? Vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar, né? Que vamos de Terrelim 100, Terrelim 100, né? Maravilha. Salmo 100, certo? Estamos aí, se o Eterno permitir, gravar mais um Terrelim. Deixa eu lembrar qual é o Terrelim. É o Terrelim... Puxa, fugiu a mente agora. Fugiu a memória. É o Terrelim 42. Maravilha, é um Terrelim muito bonito. Se eu não me engano, é um Terrelim que foi escrito, né? Quem compôs ele foi um dos filhos de Korah. Foram os filhos de Korah, que a gente já estudou em porções, né? Korah decidiu seguir um caminho. E os filhos de Korah decidiram seguir o caminho do Eterno. Então olha só, né? Os filhos não pagam pela culpa dos pais e os pais não pagam pela culpa dos filhos, né? Então o Eterno considera cada um como sendo uma pessoa que escolhe o caminho que quer seguir. Os filhos de Korah decidiram servir ao Eterno e escreveram Terlim, salmos lindíssimos, e bem como o Terlim 42, tá? Mas calma, eu ainda estou estudando a letra, tá bom? Já sei tocar, mas tem que estudar a letra para pronunciar direitinho na hora de cantar, tá bom? Mas enfim, estou em processo de estudo, tá certo? É bom, você que tem o seu instrumento musical, aprimore, estude, tá certo? Sempre estudando, sempre lendo, sempre aprendendo, certo? Preenchendo o seu coração, exercitando aí a sua cognição, o seu cérebro, você como um todo, tá bom? Então é isso, meus queridos. Todarabá, muito obrigado a todos pela sua participação e nos encontramos no próximo Shabat e na próxima semana, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Terlim 100, Lehiktraot, até logo.
תודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצומח איתו. באו שיחם בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו מה מבושמו, כי טוב השם לעולם חסדו וידו בדור אמונתו. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצומח איתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו מה מבושמו, כי טוב השם לעולם חסדו וידו בדור אמונתו. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור וצומח איתו.